a gente vai falar um pouquinho sobre o grade. A gente está falando um pouco disso porque a gente teve um pouco de contato aí com o guideline que a gente... Acho que o pessoal, acho que quem tiver aí com o áudio aberto, acho que é melhor fechar agora, porque está dando um pouco de microfonia. Aí, vocês me ouvem aí, né? Sim. Me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, aí a gente teve esse contato e a gente aproveitou, então, para falar um pouco sobre essa metodologia aí de produzir recomendações aí baseadas em evidências, né? Bom, o GRADE é uma metodologia um pouquinho complicada, eu acho que talvez a gente não consiga falar, na verdade, provavelmente a gente não vai conseguir falar tudo só hoje, mas eu vou tentar dar uma visão básica aí sobre ele agora, tá ok? Bom, GRADE é aí um acrônimo também de Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation. E o que é o GRADE? O GRADE, ele é um sistema para classificar a qualidade de um corpo de evidências e revisões sistemáticas e outras ciências de evidências, como diretrizes e recomendações de classificação em cuidados de saúde. E a ideia dele é oferecer um processo transparente e estruturado para desenvolver e apresentar resumos de evidências e para executar as etapas envolvidas no desenvolvimento de recomendações. Então, basicamente, a ideia do GRADE é ele te dá uma metodologia que seja transparente, clara e que você possa mostrar isso para as pessoas que verão depois, seja os leitores dos artigos científicos ou até a própria população, como que você está baseando uma recomendação, ou seja, você tem aquelas evidências, você chegou, você concluiu que determinada medicação, por exemplo, ela é superior do que o placebo e tal, e você vai recomendar isso. Só que para você recomendar isso, não basta você olhar somente no resultado do ensaio randomizado ou da revisão sistemática. Você tem que ter vários critérios para você justificar por que você está recomendando. Afinal de contas, é uma coisa muito séria você fazer uma recomendação. Então, basicamente, o GRADE a gente vai utilizar muito em guidelines, certo? Na formulação aí de painéis de guidelines e tal, e opcionalmente também em revisões sistemáticas em que a pessoa se propõe a fazer recomendações. Até porque, na verdade, a revisão sistemática em si, ela não deve propor recomendações, ela deve mostrar os resultados e fazer uma discussão. Agora, se ela se propor, ela tem que evidenciar a sua metodologia e pode ser o GRADE. Me corrija, doutor André, se eu estiver errado. Basicamente, o GRADE ele foi formulado em 2000, certo? Ele teve uma formulação inicial de um working group, né, que é um grupo de trabalho de 60 pesquisadores de vários locais do mundo e tal, que eles estavam interessados em abordar as deficiências dos sistemas de classificação nos cuidados de saúde, certo? Então, eles começaram a formular essa metodologia mesmo, né? Em 2004, já tinha uma metodologia bem estruturada, e em 2006, o British Medical Journal, ele passa a solicitar que os autores, eles usem preferencialmente o GRADE para classificar as evidências, ao enviar um artigo aí de diretriz, um artigo de guideline. Então, eles tentaram padronizar para que as pessoas utilizassem esse sistema, né? Depois, mais ou menos de 2011, 2015, teve a formulação do que ele chama de Decide Grade, né? Na verdade, foi um grupo que teve a ideia de formular uma estrutura tecnológica, enfim, né? Uma estrutura num sistema que funcionasse utilizando a metodologia do GRADE. Então, eles criaram essa estrutura eletrônica tal, que em 2015 resultou na formulação do GRADE Pro GDT. GDT Grading Development Tool, né? Ou seja, ferramenta aí de desenvolvimento de grading, ou de graduação de evidências, certo? Então, a ideia é tentar aqui colocar isso para não confundir um pouco. Quando a gente está falando de grade,
A gente está falando de metodologia, né? E aí, se você for pesquisar na internet, talvez você já caia direto no Grade Pro, GDT. Isso é um sistema, né? É um sistema e uma ferramenta que foi produzida basicamente aí por essa empresa, tal, e junto com outros pesquisadores. Ela tem um financiamento aí de algumas universidades, como a McMaster, mas não é uma ferramenta gratuita, né? Então, na verdade, assim, você pode utilizar ela gratuitamente, você pode ser um single user, e você vai poder utilizar ela com algumas limitações, fazendo máximo 12 questões por projeto, mas, assim, são limitações pequenas, porque, na verdade, você acaba conseguindo modificar isso, criando vários projetos, enfim, você consegue trabalhar muito bem essa ferramenta utilizando o usuário free, mas em teoria ela não é uma ferramenta gratuita. O Grade é a metodologia, né? O Grade ProGDT é essa ferramenta que é produzida por essa empresa, manejada por essa empresa, e você pode comprar a licença para uso individual ou em grupos, né? Isso aqui é para mostrar para vocês que são 12 questões, mas por algum motivo a Laís conseguiu implementar 16 questões em um projeto. Não sei como, mas nesse. E aí você consegue compartilhar. Também não sei, Léo. A gente compartilhar, quando você é um usuário free, você consegue compartilhar com no máximo 2 pessoas, para você trabalhar em conjunto e tal, né? Por exemplo, nesse guideline estava eu, a Laís e o Dr. Brunoni. E quais são as vantagens, então, de você utilizar a metodologia do Grade, né? O Grade ele foi desenvolvido por um grupo amplamente representativo de diretrizes internacionais, ou seja, vários pesquisadores de vários locais. Ele coloca, né, essas vantagens aqui são todas do próprio handbook do Grade, eu coloquei, tá? A vantagem é que ele faz uma separação clara entre qualidade das evidências e força das recomendações. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais. Ele faz a avaliação explícita da importância dos resultados de estratégias de gerenciamento alternativas, né? Ou seja, um negócio explícito, transparente. Apresenta critérios explícitos e abrangentes para rebaixar e atualizar as classificações de qualidade das evidências. A gente for mostrar um exemplo, vocês vão ver mais ou menos isso. É um processo transparente de mudança de evidências para recomendações. Ele traz um processo que você deve se utilizar também de reconhecimento explícito de valores e preferências, isso quando ele vai se referir aos outcomes, aos resultados, quais são os valores, as preferências, a importância que você dá para cada um desses outcomes, baseado no que é importante para a população, o que a própria população considera importante. Ele traz uma interpretação clara e pragmática de recomendações fortes versus fracas para clínicos, pacientes e formuladores de políticas. E ele é útil para revisões sistemáticas e avaliações de tecnologias em saúde, bem como diretrizes. Por que eu acho legal a gente conversar sobre o Grade também, né? Ainda que não é todo mundo que vai utilizar o Grade, a gente pode utilizar se a gente for fazer, como eu falei, guidelines ou revisões sistemáticas aí que vão fazer recomendações. Eu acho que é interessante a gente entender um pouco como essas recomendações elas são feitas. Até porque o Grade ele é utilizado em uma das principais guidelines aí do mundo, a OMS, né? Todos os guidelines da OMS, atualmente, elas utilizam a metodologia Grade para fazer as recomendações, né? E ainda que eles possam fazer algumas adaptações específicas para eles, tá? Bom, o que é qualidade de evidência e por que isso é importante? Ao tomar decisões de gestão de saúde, pacientes e médicos devem avaliar os benefícios e as desvantagens das alternativas. Você deve indicar ou não uma medicação, indicar ou não alguma coisa, você tem que avaliar os benefícios e desvantagens, né, baseado aí nas evidências que você tem. Ainda que, hoje em dia, indicar ou não o tratamento esteja se tornando uma questão política, né? Coloquei esse parênteses, bem a par do que tem acontecido na nossa realidade política atual.
Bom, as decisões elas devem ser influenciadas não apenas pelas melhores estimativas das vantagens e desvantagens esperadas, mas também por sua confiança nessas estimativas. Ou seja, você pode estimar que você teve 90% de chance de tal coisa acontecer. Mas se você não confia no método que você utilizou para chegar nesses 90%, isso também não tem grande validade, né? E para você qualificar aí, para graduar a qualidade de evidência, o GRADE ele opta pela gradação em 4 classes, de high até very low, né? Quality, moderate quality, low quality, very low quality, né? E aí vocês vão ver que a qualidade, aí quando é high quality, ele vai configurar aí com 4 cruzes, ou A, ou moderado vai ser 3 cruzes, ou B, ou low vai ser 2 cruzes, ou C, e o very low, 1 cruz, ou D. Só para entender mais ou menos, o high quality é quando ele quer dizer assim, que mais ou menos que futuras pesquisas, elas é muito pouco provável que futuras pesquisas vão mudar a sua confiança no efeito estimado atualmente. Moderado quer dizer que futuras pesquisas podem, ou é até provável que elas possam ter algum impacto na sua confiança do efeito. Ou de baixa qualidade, low quality, quer dizer que é provável que futuras pesquisas tenham um importante impacto na sua confiança e na sua estimativa do efeito. E é bem provável que mude, que haja mudança nessa estimativa. E very low é que qualquer estimativa de efeito, na verdade, é totalmente incerta. E é um quadrinho que tinha no do BMJ de 2004, ou 2006, na verdade, que começa a falar sobre o guideline, sobre o grade. Na verdade, eles fizeram 5 publicações para fazer explicações sobre o grade. E aí ele coloca essa especificamente, quando ele está falando da qualidade de evidência. Por incrível que pareça, tem uma telinha aqui aparecendo em cima do que está escrito, mas aqui, saiu. I figure there is a 40% chance of showers, né? Ou seja, ele fala, eu acredito que tenha 40% de chance de chover, tal, mas 10% de chance de que nós saibamos o que nós estamos falando, né, do que nós estamos falando. Ou seja, basicamente isso, ele está indicando que as evidências que ele tem ali demonstram que tem 40% de chances, tal, né, de chuvas, tal, mas os critérios que ele utiliza tem uma qualidade de evidência de só 10%. Interessante. Ixi. Bem, hein? Tudo bem, né? Nada, não estou vendo ninguém. O que é força de recomendação, então? Né? O que é força de recomendação e por que é importante? A força de uma recomendação, ela reflete até que ponto podemos ter certeza de que os efeitos desejáveis de uma intervenção superam os efeitos indesejáveis, né? Ou seja, você pode ter evidência de que, ter o outcome lá, de que a intervenção é eficaz, por exemplo, aquela medicação é eficaz, ela é bem melhor do que o placebo, mas quando você vai recomendar, não basta isso, você precisa indicar que, baseado nas considerações, nos valores que as pessoas têm, essa recomendação ela tem uma força importante. Ou seja, porque se tiver, por exemplo, um efeito colateral muito significativo, isso vai perder força na sua recomendação, ou até vai anular aquela recomendação. Então, o GRADE, especificamente, ele se utiliza de 2 categorias da força de uma recomendação: forte, né, strong, e fraca, weak, né? É interessante porque outras metodologias de formulação de recomendações, eles não utilizam essa separação entre qualidade de evidência e força de recomendação, tá? Então, para o GRADE, recomendação forte seria o equivalente a você dizer, nós recomendamos, né? Ou os médicos devem, os médicos não devem,
ou façam isso, não façam aquilo. E recomendações fracas seria o equivalente a uma redação menos definitiva, como nós sugerimos, ou os clínicos podem, ou recomendamos condicionalmente, ou fazemos uma recomendação qualificada aqui, certo? E aqui ele fala um pouco aí do que seriam os determinantes da força de recomendação. Ele coloca que teriam 4 fatores determinantes para você julgar a força da sua recomendação. Um deles é o segundo aí, que é a qualidade da evidência, que é o que a gente já falou. É uma qualidade de evidência alta, é um fator positivo, né? É favorável a você ter uma força de recomendação alta. O primeiro que ele coloca, como eu já falei aí, é o balanço, né? O equilíbrio entre fatores desejáveis e fatores adversos, efeitos adversos ou fatores indesejáveis, né? O terceiro seriam os valores e preferências, né? Ou seja, isso vai variar bastante, né? Ele varia muitas vezes com questão de cultura, ou local, ou se você está considerando a perspectiva da população, ou do próprio pesquisador e tal. Quais são os outcomes, quais são os problemas aí que você considera mais importantes ou menos importantes. E o último, a questão de custo, né? Se uma intervenção ela é claramente eficaz, mas ela tem um custo astronômico, isso vai diminuir a força de recomendação dela, né? Talvez você tenha que optar por uma recomendação que seja menos custosa, que seja mais feasible, né? Mais praticável aí para as políticas de saúde, certo? Então, só para ficar claro, o GRADE, ele utiliza de algumas representações gráficas bem específicas. A maioria dos guidelines elas vão se utilizar de representações gráficas também, mas quando alguém se utiliza da metodologia do GRADE, em teoria, ele deveria se utilizar de alguma dessas representações. Então, quando você está falando de qualidade de evidência, você tem que estar desenhando, colocando tabelas aí com cruzes, dessa forma aí, 4 cruzes, 3 cruzes, 2 cruzes, 1 cruz, ou falando em nível A, B, C ou D, em letras. E quando você está falando em força de recomendação, se você recomenda fortemente aquela intervenção, você vai usar 2 setas para cima, ou o número, no caso, 1, né? Se for uma recomendação fraca para utilizar a intervenção, você coloca uma seta só e uma interrogação, ou 2. Isso é uma recomendação fraca contrária à intervenção, uma seta para baixo, uma interrogação, ou 2. E uma recomendação forte contra a intervenção, são 2 setas para baixo, ou 1. Certo? Então, quando você vê um guideline que utilizou a metodologia GRADE, geralmente ele vai se utilizar dessas representações simbólicas aí. Falando mais um pouco aí da força da recomendação, né? Como que você avalia, então, faz a avaliação da importância, né? Recomendações fortes, elas podem não ser importantes sob todas as perspectivas. Consequências da escolha são relativamente sem importância, alguns pacientes podem não se importar com recomendações ainda fortes. Você pode indicar uma coisa que é uma recomendação forte, mas se eles não vão se importar. Tentar dar um exemplo, assim, você vai indicar, fazer uma recomendação forte para uma medicação que deixa a pessoa mais bronzeada, exemplo. Mas, vamos dizer assim, a maioria da população não se importa em ficar bronzeado ou não. Então, isso não é importante para a população. É um exemplo meio chulo, mas é mais ou menos isso, certo? Isso é particularmente provável se eles forem confrontados com muitos medicamentos novos ou com muitas sugestões para mudar seu estilo de vida. Também, se você faz uma recomendação forte de um novo ISRS, por exemplo, isso também é muito importante para a população, porque já tem diversas classes aí de diversas medicações que são inibidores seletivos de captação de serotonina. Então, não vai ter uma importância muito significativa esse outcome, né?
Ao estabelecer prioridades, governos e órgãos públicos e as autoridades de saúde também devem considerar fatores além da força de uma recomendação, como eu já citei aí, né? Se algo não é importante para a população, acho que a autoridade pública, os órgãos públicos não devem gastar muita energia ou recursos nisso, né? Isso inclui a prevalência do problema de saúde, considerações de equidade, né? O potencial de melhoria na qualidade de assistência, ou seja, você também vai ter capacidade de mudar alguma coisa, né, na questão da assistência, os quais terão impacto no ganho de saúde da população de uma intervenção. E aí, só para vocês entenderem claramente a diferença e como ele deixa claro aí que a qualidade de evidência é diferente de força de recomendação, né? Separar julgamentos sobre a confiança nas estimativas ou qualidades de evidência, julgamentos sobre a força das recomendações é importante, pois a alta confiança nas estimativas de efeito não implica necessariamente recomendações fortes. Fortes podem resultar de baixa ou mesmo muito baixa confiança no efeito. Aí, dá um exemplo aqui, o exemplo 1, de recomendação fraca com base em evidências de alta qualidade. Então, você tem aqui um caso que ele tem evidências de alta qualidade na literatura. Se você fizer lá classificar a metodologia, você vai entrar, vai ficar como high quality, mas ele indica uma recomendação fraca. O uso de varfarina a longo prazo em pacientes que experimentam o primeiro episódio de TVP sem nenhum fator provocador, após os primeiros meses de anticoagulação, né? Ensaios clínicos randomizados de alta qualidade mostram que a continuação da varfarina diminuirá o risco de trombose recorrente, mas às custas de um risco aumentado de sangramento e inconveniência, né? Como os pacientes com valores de preferência variados farão escolhas diferentes, os painéis de orientação sobre os pacientes devem continuar ou terminar com a varfarina, devem, apesar da evidência de alta qualidade, oferecer uma recomendação fraca. Então, é um caso que a maioria dos painéis vão fazer uma recomendação fraca, porque apesar de ter uma alta evidência de que o uso de varfarina vai diminuir a possibilidade aí de um novo episódio aí de trombose, o risco de sangramento ele também é importante e aí invalida a recomendação, ou pelo menos invalida. E aqui um exemplo de recomendação forte baseada em evidência de qualidade baixa ou muito baixa. O princípio de administrar antibióticos apropriados rapidamente em situações de infecção grave ou sepse não foi testado contra a sua alternativa de não haver pressa em administrar antibióticos em ensaios clínicos randomizados. No entanto, seria muito provável que os guidelines fizessem uma forte recomendação para o uso rápido de antibióticos nesse cenário, com base nos estudos observacionais disponíveis classificados como evidência de baixa qualidade. E os benefícios da antibiótico terapia claramente superam as vantagens na maioria dos pacientes, independentemente da avaliação da qualidade. Então, é um caso que você não vai ter evidências de alta qualidade, você não vai ter ensaios randomizados, controlados randomizados com os antibióticos, porque talvez nem seja aprovado em comitês de ética, você dá a alternativa de não entrar rapidamente com antibiótico, mas as evidências que você tem em ensaios observacionais, que geram uma evidência de low quality, né, baixo nível, você pode fazer uma recomendação forte de se utilizar o antibiótico. Bom, considerando, então, isso daí, né, o que você vai, então, vai ter que partir para você se utilizar, você fazer essa recomendação. A primeira coisa, então, que o GRADE vai considerar para você fazer essa recomendação vai ser a formulação da questão ou das questões de cuidado de saúde que você quer falar. Ou seja, cada recomendação que você vai fazer, na verdade, ela vai estar respondendo a uma pergunta de assistência médica focada e sensata, ou seja, tem uma pergunta bem focada que leva a uma ação, né? Isso é muito semelhante ao que a gente faz aí em revisões sistemáticas, né? Quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, você tem que formular qual a questão da sua revisão sistemática. Ainda que você possa ter mais que uma questão, né? Mas ao menos uma questão você tem que formular de forma bem prática, bem prática, né? E a estratégia mais famosa aí de formulação de questão
tanto para revisão sistemática, como aqui para você fazer a sua formulação, sua recomendação pelo grade, é a estratégia PICO, né? Que é o acrônimo aí de Patient ou Population Intervention Comparison Outcome, né? Paciente e população são os pacientes, lógico, a população a quem as recomendações se destinam a aplicar. Intervenção, a intervenção terapêutica ou a intervenção diagnóstica que você esteja desejando estudar, né? Ou, no caso de estudos observacionais, o fator de exposição, né? A comparação seria a intervenção alternativa, né? A intervenção no grupo controle. O mais clássico disso vai ser você fazer a comparação entre a intervenção e o placebo, entre a medicação e o placebo, entre o TMS, o TDCS e o sham, né, o placebo. Ou então, quando já existe um tratamento usual, né, que é claramente evidente, tem evidências claras na prática, às vezes você não pode ou opta por não utilizar o placebo, né, por questões éticas, enfim. Aí você vai utilizar essa alternativa, intervenção alternativa, vai ser o treatment as usual, né, tratamento usual. Então, geralmente vai ser isso o grupo de comparação aí, né. E o outcome, que é o resultado de interesse, né, ou seja, o desfecho que você quer saber relacionado a essa intervenção, ou os desfechos, né. E aí, quando você vai formular uma questão aí usando o grade, você tem que especificar todos os resultados, ou seja, todos os outcomes de interesse, né? Porque, como a gente colocou, depois você vai classificar esses outcomes segundo a importância deles, e aí, baseado nisso, na importância dos outcomes e no resultado, você vai fazer a sua recomendação ou não, né? Aí, a ferramenta lá que a gente geralmente vai utilizar para aplicar o grade, que é o Grade Pro GDT lá, o Grading Development Tool, né? Ele permite a seleção de 2 formatos diferentes para perguntas sobre o gerenciamento aí, né? Então, você veja que é bem aquilo que a gente comentou. A intervenção versus a comparação deve ser usada para tal coisa, né? Ou a intervenção versus comparação deve ser usada em tal população, né? Isso seria em caso de intervenções, tal, né? E em caso de testes diagnósticos, por exemplo, a intervenção diagnóstica, no caso, versus comparação, deve ser usada para diagnosticar tal problema de saúde, tal condição-alvo. E aí você viu que a questão basicamente vai ser o P, o I e o C da sua formulação de questão lá da estratégia PICO. E os outcomes, você vai ter que considerar todos os outcomes que você considera importante e depois você vai colocar nas tabelas que a gente vai mostrar. E aí você vai, então, selecionar e classificar a importância dos outcomes que você tem. Como a gente já colocou, as recomendações elas têm que ser baseadas aí em uma gama abrangente de outcomes. Eu estou colocando outcomes para ficar mais claro aí, mas né, são os resultados aí, os desfechos que nem todos os desfechos têm a mesma importância. O grade, especificamente, ele categoriza a importância do outcome em 3 classes. O crítico, o importante, mas não crítico, e o de importância limitada, né? E ele considera que todos os outcomes que você considera críticos ou importantes, eles devem constar nas diretrizes, né? O terceiro, geralmente não. Você pode até constar ou não, mas geralmente você não precisa colocar ele na sua diretriz, certo? Para facilitar a classificação dos resultados de acordo com a sua importância, os desenvolvedores podem optar por classificar os resultados numericamente numa escala de 1 a 9. E aí você vai dar uma notinha lá de 1 a 9, de 7 a 9 vai ser o crítico, de 4 a 6 importante, e 1 a 3 de importância limitada. É importante salientar que se um outcome é definido como crítico, ele influencia na classificação geral da evidência para a recomendação. Porque, no fim, você vai fazer uma classificação geral da evidência, e se um outcome que você colocou como crítico, ele tem uma baixa evidência, consequentemente, a classificação geral da evidência vai ter que ser baixa também.
né? Agora, se ele é importante ou de importância limitada, vai depender dos outros outcomes ou daquilo que você colocou como mais importante. Só para vocês verem aí, no handbook, como ele mostra a escalinha aí para avaliação e tal, né? E aí, ele coloca os 3 passos que você deveria considerar para fazer a avaliação da importância do desfecho, né? Então, assim, ele é bem rigoroso, né, nessa questão. Ele coloca essas 3 etapas, às vezes parece um pouco redundante, mas vamos colocar como ele coloca na metodologia, né? A etapa seria ali quando você está fazendo ainda o seu projeto e tal, da sua recomendação, da sua revisão sistemática, enfim, e você está fazendo uma classificação preliminar aí, você imagina os outcomes, os desfechos que você vai ter, e já faz uma classificação preliminar, colocando aí que você acha crítico, importante ou pouco importante. Aí o segundo passo seria uma reavaliação da importância com base já as evidências que você já encontrou preliminarmente aí, né? Você já teve algumas evidências, você viu na literatura que muitos consideram aqueles desfechos mais importantes ou menos importantes, então, às vezes você pode mudar, e você e o painel aí das pessoas que estão envolvidas no guideline que você vai produzir e tal, eles podem reavaliar a importância aí dos outcomes, certo? E, finalmente, o terceiro, aí, realmente, depois que você já tem todos os dados, tal, e você já tem a evidência de qualidade, tal, você julga novamente os outcomes em... Oi, alguém entrou? Eu ouvi um áudio. Não, bom, e você julga novamente aí o seu outcome crítico importante ou pouco importante, certo? Quais são os possíveis problemas aí que você pode ter nessa classificação, né? E a gente viu aí que isso não é uma coisa muito simples. No nosso guideline a gente sofreu um pouco até na publicação mesmo, que a gente está planejando publicar aí, né, Laís? A gente ainda nem vai colocar essa questão da importância aí. Mas a importância ela pode variar dentro e entre culturas, né? Ou seja, você considerar uma coisa importante, um desfecho importante, ele pode variar bastante aí, considerando a perspectiva da população-alvo, ou mesmo aí dos clínicos ou formuladores de políticas. Ele fala para você tomar cuidado com os surrogate outcomes, né? Ou seja, desfechos substitutivos, né? Não sei se é surrogate substitutivo, não sei se tem uma tradução melhor em português tal para essa palavra, mas é quando você, intencionalmente ou não, você substitui um outcome que você pensava ser importante por outro que você achou na literatura, ou você escolheu aquele intencionalmente porque você viu que aquele tinha uma evidência favorável, tal, né? Então tem que tomar cuidado. Apesar que o Grade admite que em determinadas situações possa haver ausência de evidências e os pesquisadores eles têm que se basear na sua experiência anterior, população-alvo, para assumir os valores e preferências relevantes. E algumas vezes você pode incluir, então, um desfecho substitutivo aí, baseado no que você entende na sua experiência anterior, tal, ou no que outros estudos já fizeram, tal, né? Isso acontece, por exemplo, quando você você considera que um desfecho de muito longo prazo é importante, mas você dificilmente vai ter dados significativos de longo prazo, né? Porque é difícil os ensaios randomizados darem esses dados de muito tempo. Então, às vezes, você acaba substituindo por efeitos colaterais por médio prazo. Enfim, você faz alguma adaptação, tá? Isso é um pouco perigoso, mas às vezes você acaba tendo que fazer. Eu acho... Léo, posso comentar? Por favor. Eu acho que no nosso ficou um pouco confuso essa parte, porque a gente só avaliou desfecho contínuo e desfecho
dicotômico, né, que foi resposta-remissão e melhora do quadro depressivo. Mas aí eu acho que a qualidade, entre baixo, moderado ou crítico, acho que eles levam mais em consideração, por exemplo, medicações ou outras intervenções que, por exemplo, avaliam mortalidade ou os outros efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, mortalidade em algumas intervenções seria crítico, né? Enquanto algum efeito colateral mínimo, náusea ou tontura, etc. e tal, seria de baixa importância, né? Então, eu acho que por isso que, em relação ao nosso guideline, a gente ficou meio confuso, né? Para discutir, mas eu acho que é muito importante, principalmente para efeitos colaterais, principalmente mortalidade, como um desfecho crítico. Né? Perfeito. Só complementando, acho que essa também é até uma pergunta que eu te faria agora, Léo, porque assim, isso, né, dos desfechos substitutivos também, são coisas que ele está pegando conceitos da cardio, né? Então, lá na cardiologia, é muito claro, por exemplo, às vezes eles fazem aqueles mega ensaios clínicos, mas mortalidade de um reinfarto pode ser daqui a 10 anos, por exemplo. Então, aí eles usam um desfecho substitutivo que seria, depende do que está estudando, mas sei lá, se está estudando diabetes, né? Aí vai ver desde diminuição da glicemia, né, diminuição da hemoglobina glicada, entrar em insuficiência renal, enfim, né, uma série de coisas que a diabetes vai levar até a pessoa morrer, mas pode ser que morra por outra coisa, e às vezes você tem até achados que são contraditórios aí na parte clínica, né, então, sei lá, tem remédios de digoxina, por exemplo, né, melhora a fração de ejeção, mas tem até uma evidência que piora a mortalidade. Né? Então, se vai usar um remédio que melhora o funcionamento do coração como desfecho, e aí vai piorar a mortalidade depois. Então, é isso que o GRADE está tentando deixar claro. Né? Então, o desfecho crítico, né, o desfecho super importante, sempre vai ser, obviamente, mortalidade, os outros são desfechos surrogates, e aí você vai falar, sei lá, insuficiência renal é importante, diminuir glicemia é pouco importante, assim por diante. Mas na psiquiatria a gente fica na dúvida, então, né? Então, por exemplo, na depressão, né? Remissão seria um desfecho importante ou crítico? Né? Se a gente vai pegar alguns estudos, por exemplo, o STAR-D, né, que é o paradigmático aí na psiquiatria e na depressão, se eu não me engano, o desfecho deles nem foi remissão, né, foi ficar no mínimo 16 semanas bem, era uma coisa assim. Então, era algo como uma remissão sustentada que eles definiam, né. Da mesma maneira, por exemplo, os antipsicóticos, né, no estudo Kate, né, a gente usa lá, por exemplo, a escala PANAS para ver se melhorou sintomas negativos ou positivos na esquizofrenia, mas nos grandes estudos o que eles usavam era um desfecho que era trocar de antipsicótico, que aí seria porque eles entendiam que trocar de antipsicótico estaria incluindo aí aquelas pessoas que não toleram mesmo o antipsicótico, aí tem que trocar. Então era um desfecho duro que eles estavam considerando. Mesma coisa, sei lá, bipolar, não seria uma melhora na Young ou na Hamilton, mas sim tempo de eutimia, acho que era 8 semanas de eutimia no estudo STAR-BD. Mas aí queria saber o que você, por exemplo, se depois de você ler isso, né, dos desfechos, e alguém falasse, olha, então o desfecho desse estudo foi remissão, né, remissão de sintomas. O que você classificaria como que tipo de desfecho? Bom, bem legal as colocações aqui, né? De fato, assim, né,
talvez algumas coisas sejam meio voltadas para a clínica, na psiquiatria seja um pouco mais complicado, né, a saúde mental. Mas ele coloca exemplos, por exemplo, eu não lembro agora se foi em algum dos artigos ou no handbook que eu encontrei, um exemplo que ele coloca que o pessoal avaliou os desfechos fazendo um mini estudo questionando a população. E aí questionando a população de diversos locais, acho que a questão era, ele tinha um outcome, digamos assim, um desfecho negativo de causar diarreia, aquela intervenção. E aí, alguns casos, ele fez essa questão e tal, e aí ele mostra a variabilidade, ficou uma coisa muito heterogênea, realmente, porque muitos pacientes colocam essa questão da diarreia, colocaram como pouco importante, e alguns até chegaram a colocar como crítico, né? Mas, enfim, ele se baseou, ele formulou, ele fez a pontuação da questão de importância com base nesse survey que ele fez aí, né, digamos assim, essa pesquisa que ele fez aí. Então, eu acho assim, que quando há uma dúvida muito evidente, se você deve colocar como importante ou crítico, talvez tenha que fazer algo do tipo, né? Mas por exemplo, para remissão na depressão, você acha que existe uma dúvida que seria? Eu entendo como, nesse caso, é basicamente a questão mais importante que vai gerar o nível de evidência para aquela... o nível de evidência geral, né? Porque lembrando que o que é crítico é o que vai influenciar no nível de evidência geral daquilo. No nível de evidência, não, no nível de qualidade da evidência geral, né, daquela intervenção. Então, esses desfechos principais, eu colocaria como crítico, com base mais ou menos no que eu vi, assim. E aí uma outra dúvida que vai nisso, você acha que, assim, a gente consegue pensar, assim, isso acho que foi uma discussão que eu e a Laís, a gente estava quebrando a cabeça, por exemplo, né, se é resposta ou remissão, né, na depressão, é basicamente a única coisa que a gente vai olhar, ou tem que considerar, por exemplo, num contexto maior, né? Então, por exemplo, né, para estimulação elétrica, por exemplo, né, remissão seria super importante. Mas aí, se a gente vai falar também de antidepressivos, talvez remissão não seja tão crítico, talvez seja um desfecho importante, mas não crítico, porque, enfim, a gente pode pensar mil motivos, né, sei lá, que tem efeitos colaterais também, que os remédios são mais estabelecidos, ou como você falou, né, que antidepressivo já tem um monte, então teria que mostrar algo um pouco diferente. Então, não sei se você tem uma resposta para isso também, mas você acha que, por exemplo, remissão para depressão é crítico e pronto, ou depende da intervenção, depende de outras coisas? Não, vai depender da sua avaliação. Eu acho que, se você justificar a sua decisão, aí é válido. Entendi. Só que vai estar a justificativa de por que você pontuou dessa forma, então. Entendi. Concordo. Porque no caso, pensando no nosso guideline, trazendo como exemplo, a gente só usou os desfechos, como eu disse, contínuos e dicotômicos, né? A gente não levou em consideração custo, ou efeitos colaterais, ou viabilidade, etc e tal, o que poderia reduzir, sei lá, grau de recomendação. Né? Talvez a gente... e até, por exemplo... Depois a gente poderia ver que nas evidências a gente não vai ter praticamente dados disso, porque, por exemplo, cefaleia, que, vamos dizer assim, é um desfecho, às vezes, possível no caso de TMS, né, de estimulação magnética. Você vai ver que não tem muitos dados, porque a maioria dos pesquisadores já consideram aquilo pouco importante, porque geralmente não é algo que já é trazido, e aí você vai ver como ele coloca, né, aqui antes, ele admite que em determinadas situações não vai ter evidência suficiente, e aí você vai basear na sua experiência anterior. Ou seja, conforme a nossa experiência anterior, a gente considera que poucas pessoas consideram aquela cefaleia importante, considera aquilo um problema para continuar o tratamento.
E aí você está assumindo, você vai justificar isso, né, colocando que tinha importante baseado, então, na experiência e tal. Ou até o exemplo, né, por exemplo, para a elétrica, talvez a gente possa argumentar que remissão por si só já é crítico. Mas, por exemplo, ECT, né, então pode ser que os mesmos estudos avaliando o ECT, numa discussão, possa ser considerada que eu quero ao mesmo tempo que remissão Sim, por si só seria importante, mas o crítico seria remissão mais ausência de desfechos cognitivos, né? Até aquela discussão de bilateral versus unilateral. Exato. Isso é a questão que entra na questão até do nosso guideline, que a gente teve essa dificuldade, a Laís quebrando muito a cabeça com isso, porque o ECT, apesar de ser claramente aí uma evidência consagrada no tratamento de depressão, tá? Eu acho que depressão refratária e tudo, ele... A qualidade de evidência baixa. Qualidade baixa, porque a maioria dos estudos que tem, eles não são mais ensaios randomizados, estudos atuais, eles são estudos observacionais. Muito porque o ECT, como já é consagrado, talvez isso nem seja aprovado em comitês de ética, você ficar fazendo, quer dizer, até é aprovado em algumas situações, né, para você justificar, mas não é o ideal sempre você ficar fazendo estudo de ECT versus sham, ECT versus placebo, porque você, em teoria, já sabe que aquilo funciona. Então, você vai ter muito mais estudos naturalísticos, estudos observacionais, nesses dados. E aí, talvez, nesse caso, seria justamente de tentar, aí teria que talvez rever aí a questão dos outros outcomes, ou então, aí seria a questão de você colocar evidências de estudos observacionais, que aí, depois a gente vai tentar falar um pouquinho, eles vão entrar já como low quality, mas eles podem aumentar de qualidade se você mostrar que tem uma magnitude de efeito muito importante, que tem algumas outras coisas a mais, e aí eles podem chegar até ser high quality, só baseado em estudos observacionais. Bem interessante isso, né, que seria uma saída para o ECT, né, então, quer dizer, se você fizer uma coorte, digamos assim, né, um consórcio, melhor falando, né, de vários grupos, você consegue... quer dizer, está mostrando que ECT funciona para 10 mil pessoas, né? Aí fica mais evidente que você não precisa de um ensaio clínico randomizado. Interessante isso. Pois é. Então é complicado, né? Às vezes a gente tem que... Mas é legal que o grade ele é bidimensional nesse aspecto, né? Que ele leva em conta qualidade da evidência e força de recomendação. Então, enquanto uma meta-análise, ela só fala, o odds ratio foi de 10, por exemplo, né? E fica por isso mesmo. Mas então quer dizer que todo mundo tem que usar um odds ratio de 10, mas calma, qual que é a qualidade da evidência? O grade permite você olhar esses dois eixos, claro, né? Essas duas dimensões. se a gente fosse fazer um guideline de depressão refratária especificamente, a gente ia conseguir os dados de ECT, provavelmente iam ser, então, se fosse só em ensaios clínicos randomizados, ia ser de baixa qualidade. Mas, por certo, na nossa discussão, a gente ia chegar a fazer uma recomendação forte, porque baseado, né, na experiência prática, baseado em outras evidências de estudos observacionais, claramente você deve fazer uma recomendação forte de ECT em depressão refratária, assim, né? Mas aí eu tenho uma questão, por exemplo, a gente sabe que sabe não, né? Ainda está numa grande discussão em relação a questões cognitivas, o quanto que acaba piorando a qualidade cognitiva de pacientes que passam com intervenção de ECT. E se a gente tiver um outro estudo que fala que tem o mesmo nível de evidência, qualidade de evidência, etc. e tal, que a ICT, mas que não tem um efeito colateral tão específico, ele seria uma qualidade melhor, ele seria melhor recomendado do que a ICT, certo? Ou não necessariamente? Bom, você está falando que você ia fazer uma comparação head-to-head, é isso? Exato. Se você fizer uma comparação head-to-head e tal, aí você está fazendo diretamente, aí você tem um nível de evidência, você vai ter... Porque, tipo, eu posso ter um nível de evidência bom, mas a resposta não ser tão boa, por exemplo, em um
e um estudo do que se comparado com o ECT. A ECT é melhor, por exemplo, o odds ratio de, sei lá, 10, igual o professor falou, e o outro ser um odds ratio de 6, mas a qualidade de evidência ser boa, dos dois. Sim. Como que eu... Aí, no caso, provavelmente o ECT poderia perder, porque você colocaria de um outcome importante, ou até mesmo crítico, essa questão do problema cognitivo, né? Do déficit cognitivo. E aí, se você considerar isso como um desfecho importante ou crítico, você pode tirar um nível baixar um nível, né, da recomendação. Você vai ser uma recomendação fraca, enfim. Certo? Beleza, bom. Parece que a Amanda falou alguma coisa ali. Oi? Então, mando aqui. Como você vai reunir, então, as evidências que você está criando, né? O GRADE, ele recomenda que as revisões sistemáticas constituam a base para fazer recomendações de cuidados de saúde, né? Um guideline, ele pode usar revisões sistemáticas de alta qualidade já existentes ou conduzir sua própria revisão sistemática. Então, você vai fazer o guideline, você faz a revisão, ou você utiliza de revisões existentes, ou você faz o que a gente fez de uma review of reviews, né? De uma revisão de revisões sistemáticas aí, né? E aí, no GRADE, a evidência coletada em revisões sistemáticas é usada para produzir, então, as tabelas de evidências, né? E aí, isso já é uma parte que a gente vai ver que é até um pouco confusa, porque o método, ele sugere algumas formulações de como você deve produzir essas tabelas para você apresentar, seja na sua publicação, seja para a população, enfim, onde você vai fazer essa recomendação. E isso foi mudou um pouco ao longo dos anos, tal, conforme eles iam vendo a necessidade, né? Hoje em dia, se você entrar lá no Grade Pro, GDT e tal, você vai encontrar a possibilidade de produzir suas tabelas em 3 tipos aí de tabelas, né? O Grade Evidence Profile, a Summary of Findings Table e o Evidence to Decision Profile, entendeu? O Grade Evidence Profile e o Summary of Findings, eles são os mais antigos. O Summary of Findings, ele seria basicamente uma tabela mais resumida, mostrando basicamente os achados e como você classificou a qualidade da evidência, e só. É mais simples. O Grade Evidence Profile é um pouco mais completa. E, mais recentemente, em 2018 só, tanto é que no handbook ele nem cita, mas já tem sido bastante utilizado, já tem bastante artigo falando desse tipo de tabela aí, de reunião aí de evidências, que é utilizar o Evidence Decision Profile, ETD, que foi o que a gente utilizou no na nossa pesquisa aí. Só para falar então um pouquinho sobre o Summary Findings Table, que é mais simples, mais famosa. Elas fornecem um resumo dos achados para cada um dos outcomes incluídos e a classificação da qualidade de evidência em formato rápido e acessível, tal, né? Ao longo dos anos ela também mudou bastante. Oi. Posso te perguntar outra coisa? Em relação à qualidade metodológica, o GRADE também serve para fazer, acessar essa qualidade? O que você acha? Porque, por exemplo, ele não é uma ferramenta para achar a qualidade metodológica, certo? A gente tem outras ferramentas para isso, mas lá também é uma ferramenta para a qualidade de evidência. Isso também, desculpa, qualidade metodológica. A metodologia do estudo, da revisão que você está estudando, vai estar dentro da qualidade de evidência, porque vai estar no risk of bias lá, né? Sim, mas aí eu posso usar ele como uma ferramenta para isso também, ou não necessariamente? Não, ele pode, para isso pode, para você graduar qualidade da metodologia, sim, porque ele vai incluir o risk of bias lá, né?
Uhum. Agora, o que ele coloca, que ele diferencia, que as tabelas, a princípio, elas vão gerar principalmente a qualidade da evidência, né? E aí, quando a gente fez lá os cálculos nas tabelas, depois que a gente colocou tudo, ele apareceu as cruzezinhas. E as cruzezinhas são qualidade de evidência. Para a gente fazer recomendação, em teoria, a gente teria que avaliar, então, fazer uma avaliação da força de recomendação, que foi isso que a gente já falou antes. Que aí, mesmo com a qualidade de evidência alta, às vezes você pode falar que você colocar que a recomendação é fraca, por fatores que a gente já explicou. Mas, em geral, se você tem uma qualidade de evidência alta e você não tem outros fatores importantes, você vai fazer uma recomendação forte daquilo. Certo? Certo. Está um pouco confuso? Vocês querem... Não, deu super para entender, né? Bom, aí falando então, então você produz a tabela, cada tabela que você fizer, ela vai responder, ela vai abordar uma única questão das suas questões lá, então ela vai te dar apenas uma resposta, né? Mas ela pode ter diversos outcomes. Aqui é um exemplo da tabela que está lá no Handbook for Grading the Quality of Data. Esse handbook ele é acesso gratuito e tal, tem lá no site do Edpol, você consegue não baixar, você consegue acessar ele via online. Tá? Então, esse é um exemplo, ele coloca lá, heparina comparada a não utilização de heparina para pacientes com câncer que tiveram não outra indicação terapêutica profilática para anticoagulação, né? E aí ele coloca os desfechos aí que ele considerou para essa questão, né? Você comparar o uso de heparina ou não, mortalidade, enfim, sintomática, tem que ver o que é a sigla aqui, mas não é isso que importa nesse momento, é mais para vocês verem, maior sangramento intenso, menores sangramentos, enfim, ele colocou os outcomes, e aí ele colocou as evidências, fez um summary finding table aqui, básico, bem completinho, bonito, certo? Aí só para vocês lerem melhor, tal. Outro exemplo, que esse sim estava já num artigo, num dos artigos lá que, uns artigos de explicação da metodologia e tal, ele também faz Summary Finding Table, que é um exemplo, E também, vocês estão vendo aí mais ou menos como que deve ser uma software, digamos, né? A Cochrane, basicamente, ela incentiva o uso do grade, né, para fazer recomendações. Então, a Cochrane, o grade, ele não é uma ferramenta da Cochrane em si, mas ele é, digamos assim, recomendado pela Cochrane quando você precisa fazer recomendações, você vai fazer um guideline. E se você entrar lá no handbook da Cochrane, ele vai te indicar um exemplo dessa Summary Finding Table, que é interativo. Você pode ver, mais ou menos, você pode mexer nos botões aí, você consegue ver como que foi feito, o que saiu o resultado e tal. E esse é um exemplo bem interessante que deve-se usar meias de compressão aí, ou não, né, para pessoas pegando voos longos e tal. E aí você vai ver, né, por exemplo, que para pessoas que não tiveram problemas aí de distúrbios trombóticos e tal, é uma evidência high, mas ele vai colocar os outros desfechos tal para depois fazer a recomendação geral. Tá. Bom, mostrando aí para vocês como que funciona o Grade Pro, esse é um exemplo aqui, entrando você faz o seu login e tal, né? Esse aqui é um login gratuito e tal. E aí você tem lá os projetos, esse aqui os projetos estão compartilhados, porque eles são, acho que teve que dividir eles em vários, tal, né? E aí mostrar para vocês aí, se você for criar então um novo projeto, você vai escolher aí que tipo de forma de reunir os dados você vai escolher, se vai ser o Grade Evidence Profile,
o Summer Findings, ou o ETD, ou o Full Guideline, que ele vai usar o ETD também. E aí você entrou, aí você vai colocar a sua questão, né? Você adiciona a questão que você criou. Aí o exemplo que eu coloquei, deve-se utilizar, né, o TDCS versus o SHAM para depressão, né? Ou seja, a intervenção TDCS, o grupo de comparação é o SHAM, e a população são os pacientes depressivos, ou seja, aí é a depressão, né, a doença, a depressão. Aí você tem aqui a formulação aí de uma Summer Findings Table, só para vocês verem, de uma Grade Evidence Profile e de uma Evidence Decision Profile, que é mais completinha. E aí, esse aqui é o exemplo, se você pegar, você vai avaliar na literatura, a mais recente meta-análise que a gente temos nessa questão, que responde a essa questão especificamente, é a meta-análise dessa pesquisadora, Rasa, Laís Rasa, e aí que traz esses desfechos especificamente lá, né? E aí até copiei até do nosso guideline, como a gente já falou, aí, basicamente a gente já estava considerando o desfecho de resposta, de emissão e de melhora das escalas, tal, ou seja, o desfecho. Então vocês veem aí que tem bastante evidência, né? Tem um número de estudos grandes, a maioria dos desfechos aí, considerando isso e tal, e a gente faz essa classificação, certo? Aqui já foi repetido. Então, só para vocês considerarem, então, para avaliar a qualidade da evidência, né? A gente já falou o que é essa questão de e você vai utilizar dessas configurações aí, né? E aí, quais são os fatores que você vai avaliar para você fazer, então, a qualidade de evidência? Eu acho que, poxa, tem bastante coisa aqui ainda, e aí que a gente entra nessa questão, que acho que é uma questão nova, então. Já são 3:08, a gente dá seguimento, ou a gente deixa para... ou para... Oi, gente. Falta quanto aí, Léo? Então, na verdade, assim, falta basicamente dessa questão aqui, e aí eu até deixei, acho que provavelmente eu achei que ia ter que colocar outras coisas, a gente pode discutir outras coisas até numa outra próxima, ainda que eu nem coloquei aqui. Eu acho que talvez seja interessante pedir, mas se você quiser eu continuo ainda, pelo menos, essa parte de qualidade de evidência. Você que sabe, acho que está indo num ritmo bom aí. Então, no grade, isso, bom, falando então, a gente está falando da metodologia grade, você avalia a qualidade de evidência, pode considerar várias coisas, mas no grade, especificamente, nessa metodologia, ele considera que você deve avaliar 5 fatores aí, 5 fatores que podem reduzir a qualidade da evidência e 3 fatores que podem ser responsáveis por aumentar a qualidade da evidência, né? Ele coloca evidências baseadas em ensaios clínicos randomizados, elas já se iniciam no high quality, ou seja, se você não colocar mais nada, colocou só que são estudos randomizados, que a sua evidência está baseada em estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados, né, RCTs, ele já vai colocar como high quality, certo? E se você colocar aqui, você baseou em estudos observacionais, ele já vai colocar como low quality. Mas eu tenho ensaios que são não randomizados, né? Ensaios que eles são ensaios clínicos, mas eles são não randomizados. Você pode colocar, então, como ensaio clínico, ele vai aparecer como high quality, mas, de qualquer forma, quando você for avaliar o risk of bias, ele vai perder ponto pela questão lá de lack of... do alocamento, né, de pessoas. Então, ele vai perder um ponto, vai, de uma forma ou de outra, acabar perdendo um grau de evidência aí, se for um estudo que não é randomizado. Certo?
Certo. Cadê? Não tá. Só para mostrar para vocês, então, o fator, então, de limitations to design, né, que seria, então, limitações no desenho do estudo, na metodologia, até como a Laís tinha comentado, é o risk of bias. Você pode diminuir de 1 até 2 níveis. Na inconsistência também, de 1 a 2 níveis. Na evidência indireta também, de 1 a 2 níveis. Na imprecisão, 1 a 2 níveis. E no publication bias, também de 1 a 2 níveis. E nos fatores que podem aumentar, se você tem uma magnitude de efeito grande, você pode aumentar, se for grande, 1 nível, se for muito grande, até 2 níveis. Se todos os fatores confundidores que você considerou fatores confundidores que existem, você considerou eles, na verdade, eles seriam capazes de reduzir o efeito demonstrado, ou eles aumentariam o efeito quando o efeito não foi observado, então você pode aumentar um nível também. E se você provou que também tem um gradiente dose-resposta, né, você também aumenta um nível na sua qualidade da evidência. Falando, então, das limitações no design, do risk of bias, né? Falando aí, quando você vai avaliar, então, ensaios clínicos randomizados, né? O que você tem que avaliar? Então, ele fala, né, que a falta aí de randomização no alocamento dos pacientes, né? Ou seja, se os pacientes estavam sabendo em que grupo que eles estavam, ou se eles escolhiam, ou se, enfim, tinham problemas que faziam as pessoas saberem em que grupo que elas estavam. Falta de cegamento aí dos pacientes ou dos profissionais que estavam avaliando, né? Também, se não for duplo cego, aí vai acabar perdendo uma evidência e tal. Tem os dados que você tem, eles são incompletos com relação aos pacientes e eventos, ou seja, teve muito dropout, ou teve falha na coleta dos resultados, das evidências. Você também pode perder aí, diminuir um grau e tal. Você percebeu que teve seleção de outcomes, né, reportados, ou seja, você notou, com base na sua avaliação, que o estudo, ou a revisão que você está se baseando, ela selecionou os outcomes que eram mais preferíveis, digamos assim, ou utilizou surrogate outcomes, né, de forma importante, ou não foram tão claros assim, né, por que eles escolheram aquele outcome. Ou, por exemplo, eles tinham no projeto inicial, no plano inicial, estudar um outcome, e depois ele mudou o outcome porque achou evidências mais favoráveis naquele, ou porque não tinha evidência no outro. Então, isso também gera um risk of bias importante, né? E se você identificou outras limitações, se o ensaio foi terminado antes do tempo, por questão de algum benefício, né? Não obedeceu o que era inicialmente colocado no projeto inicial, por isso que a maioria das revisões sistemáticas, principalmente nos ensaios clínicos, eles têm que ser realizado, na verdade, catalogado, publicado o projeto inicial dele, né, para você provar que depois você seguiu à risca aquele projeto, ou se fez alguma mudança, você vai ter que justificar aquela mudança que você fez. Certo? Isso aqui, acho que o doutor Brunoni, se ele quiser falar um pouco mais sobre isso, porque ele é muito mais craque nisso do que eu. Se ele quiser dar alguma palavrinha nisso, não sei. Acho que essa, enfim, você está por aí mesmo. Acho que essa é a parte onde o grade ele se encontra com outros guidelines, né? Sim. Da Cochrane, Risk of Bias, né? Que tem aí 2 versões, inclusive uma versão mais recente que é o Risk of Bias 2.0, que lançaram ano passado, e que eu acho que ele até classifica em 7 níveis, né? E não 5.
Mas basicamente é essa ideia, né? Fazendo um ensaio clínico randomizado, você tem que ter principalmente um cegamento adequado, né? Randomização, mascaramento, locação, cegamento adequados, reportar os desfechos primários, né? Então ter um pré-registro cada vez mais necessário. Mas é por aí mesmo, por aí. Bom, o GRADE, especificamente, ele... isso aqui, desculpa, isso aqui é a tabela se for estudos observacionais, né? Você vê que é até um pouquinho menor, porque ele já vai entrar até como low quality originalmente, mas você ainda pode reduzir ainda mais esse grau de qualidade de evidência com base aí em algum risk of bias, né? Que você encontre aí, tá? Então, assim, alguns dos guidelines aí que explicam, que trazem a explicação do GRADE, eles sugerem que para você avaliar o risk of bias, por exemplo, dos RCTs, você se utilize você responda essas questões, e aí, baseado nessas respostas, você vai conseguir depois graduar, então, em um dos 3 níveis possíveis, não grave, grave e muito grave. Você vai ver que essas questões são basicamente o que estava naquela tabela que a gente já colocou, né? Mas eu coloquei até porque foi o que a gente utilizou na nossa gradação aí, que a gente mandou para os colaboradores da Guideline para eles responderem em cada uma das revisões que estavam inclusas inicialmente. Inconsistência, né? Então, assim, só lembrando aqui que a gente está falando, então, ó, só para não ficar claro, né, para a gente pegar, ó, a gente está falando aqui, ó, vocês estão vendo a setinha do meu mouse? Não? Vocês conseguem ver? Sim? Sim, Léo. A gente está falando, então, ó, de um dos itens aqui de avaliação da qualidade de evidências, que era o Study Design, certo? Ou Risk of Bias. Desculpa, o Risk of Bias está aqui, ó, que é o Study Design. O Study Design aqui, na verdade, você vai colocar se é estudo randomizado ou ensaio clínico randomizado. É aqui o Risk of Bias, tá? Agora a gente vai para o Inconsistency, depois do Indirectness, Imprecision e os outros, certo? Inconsistência, né? Então, assim, quais perguntas que seria interessante você colocar? O ponto estimado, né? Ou seja, os resultados, que você variam muito, tal, né? Ou seja, você encontrou muita evidência na sua revisão, na revisão que você fez, ou na revisão que você se apropriou para utilizar aí, né? No caso. Teve muito overlap aí de intervalos de confiança, né? Você olha lá, né, no próprio forward plot lá da revisão sistemática, você vê que tem muito overlap e tal, né? Então, teve um importante overlap, isso é bom, tal, se teve algum overlap, tal, é pouco pior, e se não teve overlap, significa que está muito heterogêneo, né? Qual a direção? A direção de efeito é consistente, ou seja, a maioria dos estudos eles estão falando mais ou menos, vai falar, essa intervenção aqui, ela é realmente melhor do que o placebo, ou não. Alguns estudos falam muito que é melhor, outros estudos falam pouco, tal. E aí, na maioria das vezes, você vai ter o cálculo aí da heterogeneidade, né, que aí é usado aí esse I quadrado, né, no forest plot, geralmente já é colocado na legenda já a heterogeneidade, na maioria das revisões sistemáticas, então você já vai classificar como low, moderate e high, se for menor 40% é low, 40% a 60% moderate, high maior que 60%, né? E aí você vai classificar, então, a sua inconsistência não grave, grave ou muito grave. Evidência indireta, né? E também você vai classificar aí nesses 3 níveis, tal, algumas perguntas que você pode considerar para ajudar nessa avaliação. As populações que foram incluídas nos estudos, realmente elas estavam adequadas para aquele contexto de decisão? Então, altamente aplicável ou pouco aplicável? Enfim,
né? Ou seja, você está querendo responder uma questão de, por exemplo, TDCS para depressão, na população em geral. Mas se você está pegando evidências de revisão que está falando da população idosa somente, ou você está falando só de crianças, ou você está falando só de depressão refratária, você está aplicando inadequadamente aí a sua evidência. Você está usando uma evidência indireta, na verdade. Certo? E aí as intervenções também eram válidas para esse contexto que você estava se utilizando e tal, né? Foi incluído ou foi utilizado algum surrogate outcome, né? Ou seja, algum desfecho substitutivo, né? O tempo para avaliação do desfecho ele foi o suficiente também, né? Isso é até um pouco complicado de avaliar, né? E as conclusões foram baseadas em comparações diretas, ou seja, você responde isso, baseado nas suas respostas, você vai classificar entre não grave, grave ou muito grave, né? Imprecisão, também você vai classificar grave, não grave, grave, muito grave. Uma das questões que você pode fazer que ajudam aí, foi um intervalo de confiança para a estimativa agrupada não consistente com benefício ou com malefício, sim ou não, né? Então, o dado que você tem, a evidência que você tem, ela é imprecisa, né? Ela está em cima do muro, você não conseguiu dizer se ela é realmente mais a favor da intervenção ou não, né? E aí você considera também a magnitude da amostra que você tem, né? A amostra agrupada. E aí, bom, isso eu acho que deve ser algo que até que deve ser, vamos dizer assim, avaliado em cada contexto, porque não é todos os desfechos que você vai avaliar que você vai conseguir ter tantos participantes para fazer essa classificação que ele coloca. Mas ele sugere que, se você tem mais de 300 participantes, você coloca lá em high, de 100 a 300 em intermediário e menos que 100 em low, tal, né? Também, se você tem muitos estudos, né, você está baseando em vários ensaios randomizados ou poucos ensaios, você também vai classificar. O outcome, ele foi um evento comum, né, se ele foi, ele ocorre mais, na maioria das vezes, tal, né. E aqui ele até põe uma questão, então, se teve alguma evidência de efeito grave associado ao tratamento. Também coloca dentro do Imprecision. Apesar que isso, eu não sei se estaria aqui em qualquer metodologia, mas aqui ele coloca aqui. E aí, entre os outros outcomes, só para falar mais rapidamente, o Publication Bias, importante também você vai colocar, você vai conseguir graduar só entre undetected e fortemente suspeito, né? Indetectável e fortemente suspeito. Geralmente você vai precisar fazer lá qual é o nome da tabela do Cone? Me fugiu agora. Da tabela do Cone, doutor, do Publication Bias? Funnel plot? Isso, o túnel plot, isso, exatamente. E aí você vai classificar e aí vai colocar. E aí, agora os outros três que eles podem aumentar o seu grau de evidência, aí, a sua qualidade de evidência. O tamanho de efeito, ele não teve tamanho de efeito significativo. O tamanho de efeito, ele foi grande ou ele foi muito grande. Quando ele coloca aqui, se você falar em termos de desfechos dicotômicos, o odds ratio, ele coloca o odds ratio, ou um risco relativo, maior que 2, ele fala já para você colocar como large, e maior que 5 como very large. Né? Então, e aí você vai poder dar um grau ou 2 graus a mais na sua qualidade de evidência. Tem os fatores confundidores que você considerou, eles não influenciam, né, ou eles poderiam, você considera que eles reduziriam o tamanho de efeito demonstrado.
se você considera que tem fatores confundidores, que eles diminuiriam o tamanho de efeito final, aí você pode colocar aí que você vai dar um pontinho, você vai dar um grau a mais aí para sua qualidade de evidência. Ou, se você tem um grau de evidência lá, que você tem uma evidência que não tem efeito, esse fator de confundidor, ele aumentaria a evidência, ou seja, ele seria mais a favor da evidência, aí você também pode colocar que também vai ter um pontinho a mais. E se você mostrou que conforme você aumenta a dose daquilo, ou seja, a medicação, ou seja, alguma intervenção, você tem uma resposta, você coloca lá yes, você vai também aumentar um nível aí na sua graduação. Aí, dando exemplo aí do guideline da Laís e do doutor, né, do TDCS, eu coloquei aqui um exemplo aqui, considerando aqui a parte de resposta, ali, o response. Aqui, né? Esse é um efeito dicotômico, né? Vamos supor que você avaliou lá, e realmente a gente avaliou, o dela foi tudo para dar high mesmo, né? Mas se a gente fosse avaliar lá e considerasse que o risk of bias tinha um fator sério, a gente considera que tem um fator sério lá na metodologia do estudo, e a gente clicou sério. Aí ele vai falar, então, para você colocou sério, você precisa colocar a sua explicação. Você vê que é um sistema bem transparente, né? Ou seja, por que você está tirando evidência, colocando evidência nisso? Explique, né? Você explica lá, ele tem vários alternativas que já estavam aqui, porque a gente já... Mas, vamos supor, você coloca lá porque ele falhou, eu percebi que houve falha na randomização. Aí você colocou como sério por conta disso. Aí você vai ver que ficou um Azinho aqui, e quando você gerar a tabela, no rodapé vai aparecer o A com a justificativa para que você colocou, classificou como serious. E aí você vê que no mesmo momento que você classificou ali como o risk of bias como serious, você tirou um nível, você baixou um nível de evidência no final aí, desse outcome, né, do grau de evidência final. Sim. Mas você viu que, de fato, e isso acontece mesmo, o odds ratio do efeito de resposta, ele é maior que 2. Então, isso é um tamanho de efeito grande. Então, você vai lá no tamanho de efeito, você coloca como large. Então, fica uma association. Você viu lá? Automaticamente, você aumentou um nível na evidência. E aí ficou como high. Certo? É isso, pessoal. Eu coloquei isso só, eu achava que não ia dar para chegar nem até aqui. Tem outras coisas mais para falar, não sei se vale a pena a gente talvez marcar uma outra reunião para falar mais, mas, assim, isso são as questões básicas mais importantes. Eu falei, então, de como você avaliaria, então, a qualidade da evidência e os critérios que você utiliza para fazer a força da recomendação. E aí você pode, com base nisso, você vai agrupar isso e optar pela forma como você vai apresentar isso na sua publicação para embasar as suas recomendações. E aí, dessa forma, sim, você vai falar, faça isso, não faça aquilo, ou use isso, não use aquilo, ou pode-se usar isso ou não pode-se usar aquilo. Certo, pessoal? Arrasou, Léo. Muito bom, Léo. Muito bom mesmo. Deixa eu tirar aqui, se vocês querem falar alguma coisa. Eu acho que você falou bem completo, não sei se valeria a gente fazer uma outra aula de JC sobre o grade, eu acho que talvez não, muito completo. A gente realmente for utilizar alguma coisa a mais, talvez. Mas acho uma coisa que até dá para pensar, fiquei pensando aqui, em algum congresso, né, algum simpósio, você propor um workshop do grade, assim, né, ou a gente propor um workshop do grade de umas 4 horas de duração e aí com aspectos práticos também, né, acho que esse seria a próxima etapa, mas que é o uso prático da técnica, né, mas em termos de conteúdo, acho que você falou tudo já. Legal. Quer dizer, tudo não, né? Porque, enfim, tudo
você deu um overview grande, né? Aí tem que tem algumas coisas que você falou que são aulas completas, né? Então, por exemplo, avaliar a qualidade de evidência dentro de um ensaio clínico é uma outra aula, né? Exatamente, avaliar risk of bias, né? Exatamente. Isso. Mas você deu um ótimo overview aí. Excelente, Léo. Obrigado pela apresentação aí. Pode falar, doutor. Eu acho que assim, o take-home message mesmo, o principal é essa dicotomia ou essa dimensionalidade, né, entre qualidade da evidência e força da recomendação. Acho que essa aqui tem que ter em mente, porque são duas coisas diferentes mesmo, né? Você pode ter algo que tem uma qualidade de evidência alta e uma força de recomendação baixa, mas pode ter o contrário também, pode achar algo com super efeito, mas uma qualidade de evidência baixa. E até, sei lá, se amanhã sai um estudo mostrando que a cloroquina funciona, né? Por exemplo, é interessante olhar isso sobre esses dois aspectos, não só se funciona ou não, né? Força de recomendação, mas sim a qualidade da evidência também. Enfim, não só a cloroquina, mas tudo, né? Não, mas aí depende se você é pró-Bolsonaro ou não, né? Se você é um cloroquiner ou um quarentener.